passado, falei aos irmãos sobre o espírito de escravidão e temor como parte da nossa série de mensagens sobre a depressão espiritual. E falamos que esse espírito que Paulo chama de escravidão e temor, ele pode causar a depressão espiritual em muitos cristãos, e apresentei alguns elementos capazes de produzir em nós esse espírito de escravidão e temor, como por exemplo a tendência de transformar a vida cristã numa nova lei, com dogmas, regras, obrigações estabelecidas pelos homens. Também falei de um temor errado de Deus, o temor da pessoa que olha para Deus como se fosse um capataz ou um juiz severo, a espiar-nos e pronto a castigar-nos por qualquer falha que viermos a cometer. Falei também de um outro tipo de temor, que é o temor produzido diante da grandeza da tarefa, que é o viver a vida cristã. A pessoa ingressou na vida cristã, tomou conhecimento das suas demandas, aprendeu que como cristão precisa negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo, e que agora, como um seguidor de Jesus, deve andar neste mundo como ele andou. Então, ao compreender que nasceu de novo e foi transformado por Deus segundo a imagem do seu Filho, o cristão começa a perguntar a si mesmo: será que isso é uma realidade na minha vida? Quem sou eu para viver assim? Como posso ter a esperança de alcançar este padrão? Diante então dessa grandiosa tarefa de refletir a imagem de Cristo no mundo, de ser sal da terra e luz do mundo, como disse o Senhor Jesus, o cristão sente medo de fracassar e corre o risco de cair nesse espírito de escravidão e temor. Irmãos, eu quero deixar claro que, evidentemente, isso só acontece com quem leva a vida cristã a sério. Quem deixou de ser menino na fé e deseja crescer. O cristão negligente, que não se importa com a santidade, que não tem compromisso em refletir a imagem de Cristo neste mundo, aquele que também não é consciente da sua própria pecaminosidade e da perversão do seu coração, não tem esse problema. Claramente, de acordo com as Escrituras, pessoas que não têm compromisso com a santidade, pessoas que não têm consciência também da sua própria pecaminosidade, são principiantes na fé ou nunca foram regeneradas de fato. Porque quanto mais maduro é o cristão, mais consciência terá da sua própria pecaminosidade e da sua incapacidade de satisfazer as demandas da vida cristã. Por isso que Paulo dizia que ele era o principal dos pecadores, porque ele tinha consciência, como crente maduro, da sua pecaminosidade. Mas isso, irmãos, é diferente de se ter um espírito de escravidão e temor diante da grandeza da tarefa. Ao ser confrontado com a tarefa e ao perguntar: quem sou eu para viver a vida de Cristo? Como posso ter essa esperança?
A resposta do apóstolo Paulo a esse espírito de escravidão e temor é o espírito de adoção. Por isso que nós colocamos como tema dessa mensagem espírito de adoção ou espírito de escravidão. E lá em Romanos 8, 15 a 17, Paulo diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui Paulo está a referir-se ao Espírito Santo, que é a terceira pessoa da divina Trindade. Nós cremos num só Deus, mas que existe eternamente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. É um mistério que não sabemos explicar, mas aceitamos pela fé, porque a Bíblia assim o diz. Então o Espírito Santo é uma pessoa divina, é Deus mesmo que, através da terceira pessoa da divina Trindade, passou a habitar em nós a partir do momento em que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo ensina isso claramente, por exemplo, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, em quem, ele está a referir-se a Cristo, também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, para vencer o espírito de escravidão e temor, precisamos ter a firme convicção de que o Espírito Santo de Deus habita em nós e que essa habitação bendita produz em nós. E o que esta habitação produz para nós? Eu quero partilhar com os irmãos 3 princípios a respeito da presença do Espírito Santo na nossa vida. Em primeiro lugar, a presença do Espírito Santo em nós lembra-nos do poder que há em nós. O poder que há em nós. Paulo diz aos romanos que lutavam contra as inclinações da carne para ser bons cristãos: a vocês lhe foi dado o espírito de adoção, que é o Espírito Santo. O que Paulo está a dizer aqui é o seguinte: vocês precisam entender que não estão a viver a vida cristã por suas próprias forças. Vocês estão a pensar nesta tarefa como se tivessem que viver a vida cristã por si mesmos. Vocês sabem que foram perdoados e podem dar graças a Deus que seus pecados foram apagados e expiados, mas parecem pensar que isso é tudo e que foram deixados a viver a vida cristã por si mesmos. Se pensam assim, diz Paulo, não é de espantar que estão a viver debaixo de um espírito de temor e escravidão, porque desse ponto de vista a coisa é totalmente sem esperança. Irmãos, viver a vida cristã, cumprir com as demandas, com as nossas próprias forças, não há esperança. Significa simplesmente que vocês têm uma nova lei que é infinitamente mais difícil do que a velha lei. Por exemplo, a velha lei dizia: não matarás. Aí vem Jesus com uma demanda ainda mais difícil: qualquer que ofender o seu irmão, qualquer que odiar o seu irmão, já matou. A velha lei dizia: não adulterarás. Aí Jesus diz: aquele que tiver o pensamento impuro em relação a uma mulher já cometeu adultério. Então é muito mais difícil.
E se vamos viver isso com as nossas forças, não há esperança. Agora, esse não é o caso, porque o Espírito Santo habita em nós. Não estamos sozinhos nesta grandiosa tarefa. Foi exatamente essa ajuda bendita que o nosso Senhor Jesus Cristo prometeu em João capítulo 14, onde nós lemos: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." Certamente é com base nesta promessa que Paulo diz aos romanos: "Vocês não precisam estar sob esse espírito de escravidão, porque o Espírito Santo está em vocês e ele os fortalecerá e lhes dará poder." Essa mesma mensagem Paulo transmite aos Filipenses no capítulo 2, versículo 13: "Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade." Porque eu desejei estar aqui nesta manhã? Porque Deus operou esse querer na minha vida. Por que eu vim? Porque Deus operou este efetuar. Então aqui está novamente o Espírito Santo de Deus. É Ele que opera em nós tanto querer como efetuar. Se queremos ser bons cristãos e obedecer o Senhor, se temos esse desejo, é porque o Espírito Santo operou essa vontade, esse desejo em nós, esse querer. E se conseguimos efetuar, é porque Ele nos capacita a fazer. Este é o modo de se livrarem desse espírito de escravidão e desse falso espírito de temor. Devemos conscientizar-nos a cada dia de que o Espírito Santo de Deus está em nós. Irmãos, como é bom a gente acordar e já trazer a nossa lembrança isso, que o Espírito Santo habita em nós. E eu vou passar o dia de hoje, não vou passar sozinho, não vou passar com Ele juntamente comigo, dentro de mim. O Espírito de Deus está em nós. Devemos olhar para Ele, buscar a sua ajuda e confiar nele. Isso não quer dizer que sejamos passivos e não tenhamos mais nada que fazer no caminho da santificação, porque quando lemos isso, Ele opera tanto querer como efetuar, então não faço nada. Não é assim. Observem que Paulo, no versículo anterior, ele também disse: "De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor." Então aqui já é a ação, operai. O Espírito opera, mas nós também operamos. Isso significa que devemos tomar a vida cristã a sério, com temor e tremor. Tomar a sério. Esforçar-nos a cada dia para sermos melhores cristãos e melhores testemunhas de Jesus neste mundo. Devemos nos esforçar para refletir a imagem de Cristo, mas devemos ter a consciência de que não estamos sozinhos nesta grandiosa tarefa. Nós temos a poderosa ajuda do Espírito Santo. Isso então, irmãos, significa que enquanto lutamos, o Espírito Santo está a fortalecer-nos. Enquanto nos esforçamos, o Espírito Santo está a capacitar-nos. De fato, nem sequer nos teríamos dado ao trabalho de nos esforçar se Ele não nos tivesse induzido a isso. Ele opera em nós tanto querer como efetuar.
E quando compreendemos isso, percebemos que a tarefa não é impossível, inclusive fica mais leve. Temos o Espírito Santo em nós a ajudar-nos, isso nos dá um potencial incrível. Eu quero que os irmãos observem o que Paulo diz numa passagem paralela em Gálatas 4:6. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Irmãos, preste atenção. A Bíblia está a dizer-nos que Deus nos deu o Espírito do seu próprio Filho. Acaso temos essa compreensão e vivemos de acordo a essa gloriosa verdade? Compreendemos que, como cristãos, temos em nós o mesmo Espírito Santo que estava no Filho de Deus enquanto esteve aqui na terra, e que o capacitou a fazer o que ele fez. O Pai dá o Espírito, e é o mesmo Espírito que estava no Filho que é dado a nós. O Espírito que o capacitou é o mesmo que nos capacita. Este é o argumento de Paulo. Entendemos isso, cremos nisso. É com certeza uma falta de compreensão plena e uma pequena fé naquilo que temos e somos através do Espírito Santo que habita em nós, é o que nos limita e não permite que sejamos mais e melhores do que somos. Este é o argumento do apóstolo Paulo. Não precisamos viver sob um espírito de escravidão e temor, mas vivam a vida cristã em toda a sua plenitude, com todas as suas possibilidades e potencialidades, porque o mesmo poderoso e divino Espírito que habitou em Jesus habita também em vós, habita aqui nessa igreja também. Amém? Em segundo lugar, a presença do Espírito Santo em nós lembra-nos do nosso relacionamento com Deus. Essa é uma verdade maravilhosa. O apóstolo Paulo diz: não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então a presença do Espírito Santo em nós é um poderoso testemunho de que somos filhos de Deus. Somos filhos por adoção, com os mesmos direitos de um filho natural. Essa é a nossa posição diante de Deus. Ele é o nosso Pai, nós somos filhos seus. Uma compreensão clara disso livra-nos do espírito de escravidão que leva ao temor. Não dissipa o temor reverente e santo que devemos ter a Deus, porém dissipa o temor trazido pelo espírito de escravidão que olha a Deus como se fosse um juiz severo. A lembrança de que somos filhos de Deus faz com que sejamos capacitados então a compreender que nosso objetivo na vida cristã não é simplesmente obedecer regras, preceitos, não é simplesmente alcançar certos padrões, mas é agradar a Deus, porque Ele é nosso Pai. Então eu quero agradar a Deus. O espírito de escravidão não captou o fato de que Deus é Pai, e ainda o considera um juiz que condena. Todavia, isso é errado. Como cristãos, precisamos aprender a tomar posse pela fé do fato de que Deus é nosso Pai. Cristo ensinou-nos a orar: Pai Nosso. Esse Deus se tornou o nosso Pai,
E no momento em que compreendemos isso, tudo mais tende a mudar. Ele é o nosso Pai, está sempre a cuidar de nós, Ele nos ama com um amor eterno, Ele amou-nos tanto que enviou o seu Filho unigênito a esse mundo para morrer por nós numa cruz. Esse é o nosso relacionamento com Deus. E a partir do momento que compreendemos isso, irmãos, tudo se transforma. O meu desejo agora não é mais guardar a lei para cumprir uma obrigação, mas o meu desejo agora é agradar o meu amado e querido Pai. Então, baseados no desejo de agradar nosso Pai, e no momento em que captamos isso, perdemos aquele espírito de escravidão. Nossa vida cristã deixa de ser uma questão de regulamentos e regras, obrigações, e passa a ser marcada pelo desejo de expressar nossa gratidão por tudo que Ele fez por nós. E não para por aí, irmãos. Observem a lógica do apóstolo Paulo. Ele diz, versículo 17: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O argumento lógico que temos aqui é irrefutável. Se somos filhos de Deus, então estamos relacionados com o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é o primogênito entre muitos irmãos, e somos partes da família de Deus como filhos e como herdeiros, co-herdeiros de Cristo. Os irmãos já observaram a coisa mais assombrosa e maravilhosa que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 23? Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Irmãos, isso é extraordinário. Com toda razão, Deus ama Jesus, mas a nós, e amar-nos no mesmo nível. Nosso Senhor diz aqui que Deus, nosso Pai, nos ama como amou a Ele, o Santo e Unigênito Filho de Deus. O mesmo amor que o Pai tem por Jesus, tem também por nós. Então começamos a entender isso, que agora somos filhos de Deus, temos essa nova dignidade, essa nova posição elevada e gloriosa em que nos encontramos. E então, assim como Jesus, nosso irmão mais velho, que viveu nesse mundo para a glória de Deus, também vamos querer viver nesse mundo para a glória de Deus, porque sabemos que Ele nos ama e nós queremos honrá-lo. Isso é a vida cristã. É compreender que Deus é meu Pai, que pertenço a Ele e que devo glorificá-lo. Essa é uma posição maravilhosa. O Espírito Santo está em mim e me capacita a viver para a glória do Pai. Ele transforma a minha perspectiva e eu perco o espírito de escravidão e temor. Terceiro princípio, irmãos, a presença do Espírito Santo em nós lembra-nos do nosso destino. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É assim que devemos contemplar a vida cristã. O cristão tem certeza absoluta do seu destino. Há uma herança a esperar por nós. Somos co-herdeiros de Cristo. Quer dizer, a mesma herança de Cristo também pertence a nós. Como diz o apóstolo Paulo nos 2 últimos versículos deste capítulo 8 de Romanos, o cristão tem a plena certeza
de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é uma questão de manter um padrão rígido, conforme os dogmas e regras da religião. Não é uma questão de lutar em vão para fazer algo que está além das nossas forças, mas é uma questão de prepararmos para o lugar para onde estamos a ir. Irmãos, nosso destino é o céu. Então estamos aqui a preparar-nos para este lugar. O meio de livrar-se desse espírito de escravidão e temor é saber que és um filho de Deus, estás destinado para o céu e para a glória, e que nada pode impedir que esse plano seja cumprido. Então a vida cristã é uma questão de se preparar para isso e viver na fé de que chegaremos ao nosso destino final. Nada e nem ninguém poderá deter-nos. Observem o que João diz em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Não imaginar, irmãos, sermos iguais ao Jesus ressuscitado, ao Jesus glorioso, assim que nós seremos. E ao que nos leva a isso, ou ao que isso nos leva, leva-nos ao que lemos no versículo seguinte, no versículo 3: E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Irmãos, não há nada tão capaz de produzir santidade como a compreensão de que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Obrigações, dogmas, regras não produzem santidade. Agora, saber que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, isso produz santidade, porque aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, com base na esperança, não na lei. Ao compreender isso, nós nos purificamos assim como Ele é puro, e sentimos que não há tempo a perder. Este é o argumento do apóstolo João nesses 3 versículos, e é muito prático. Aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Essa é a maneira de viver a vida cristã. Então não transforme a vida cristã numa nova lei. Não vivam com medo, mas compreendam que vocês receberam o Espírito Santo. Então desenvolvam isso em suas vidas, tomem posse disso. Seu Pai está a cuidar de vocês, Ele está a zelar por vocês, Ele é zeloso a teu respeito, porque vocês pertencem a Ele. Vocês pertencem a Cristo, são irmãos dele. O Espírito Santo habita em seus corpos e vocês são destinados para a glória. Então firmem-se nisso. Tomem posse disso e vivam de acordo a isso. Não se preocupem com o que sentem, porque os sentimentos são volúveis. A verdade sobre vocês é gloriosa. Se estão em Cristo, vocês podem triunfar sobre o pecado, sobre o temor e sobre qualquer preocupação. Então tomem posse da sua plena salvação, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes
o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho, querido Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos louvar ao nosso glorioso Deus.